E hoje estamos no segundo episódio da nossa série Ele Vive. É uma série preparada pelo projeto Bons Frutos para elucidarmos as questões sobre a Páscoa. Estamos chegando aí no domingo de Páscoa, comemoração feita há muitos anos. E por que celebramos a Páscoa? Hoje estaremos falando da primeira Páscoa que foi celebrada pelo povo de Deus, o povo hebreu, lá no Egito. E quem era esse povo que celebrou essa primeira Páscoa? A Bíblia diz que Deus chamou um homem lá da terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, lá no continente asiático, um homem chamado Abraão. Deus chama Abraão e diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava escolhendo Abraão para que da descendência de Abraão viesse o Salvador da humanidade. Seria bendita todas as famílias da terra quando esse Salvador viesse para salvar e nos libertar do nosso pecado e da condenação eterna. Deus chama Abraão, mas Abraão não tinha filhos. Como que viria uma descendência? Deus opera um grande milagre na vida de Abraão e através da gravidez da sua esposa, já na velhice, quase 100 anos, eles têm um filho chamado Isaque. De Isaac vem ter um outro filho chamado Jacó. Gera Jacó. E Jacó gera 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó é que vem a descendência da nação de Israel, as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel habitavam neste país e ali o Senhor Deus exaltou o filho de Jacó, José. Foi levado por traição, por causa da traição dos seus irmãos. Ele foi levado para o Egito. E lá no Egito sofreu, foi aprisionado. Mas Deus exaltou José. E José se transformou o governador do Egito. Veio uma época de muita fome, 5 anos de seca, de fome. E José conseguiu abastecer o Egito. E o Egito não passou nenhuma necessidade. Pelo contrário, o Egito abençoou as outras nações que vieram comprar alimento. E a seca, a fome, também chegou na nação, nessas 12 tribos onde eles habitavam. E eles tiveram que viajar para o Egito. Ali se reconciliaram com seu irmão José e foram habitar no Egito. Uma família de mais ou menos 70 pessoas. Essa família foi se multiplicando ali no Egito, sendo bem alimentada, sendo bem amparada pelo seu irmão José. Mas José morre. E a Bíblia diz que depois de uns 100 anos que José morre, surge um novo faraó, que não conhecera os feitos de José. E esse faraó, ele começa a escravizar a nação de Israel. Por que ele começa a escravizar a nação de Israel? Porque a nação estava crescendo demais, a nação estava muito grande. E juntamente com a nação de Israel, existiam outros povos habitando o Egito. Existia um povo chamado Ixos, que era um povo enorme, um povo muito esperto. E o faraó chega a uma certa hora que ele diz, lá no capítulo 1, versículo 10 de Êxodo: Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo a guerra, eles se juntem também aos nossos inimigos e pelejam contra nós e subam da terra. Então o faraó imaginava que todos aqueles escravos que estavam ali, eles poderiam se juntar com os Ixos e pelejar contra o Egito e tomar o Egito para eles. Então o faraó, a Bíblia diz que ele escraviza a nação de Israel por 400 anos, ali em dura servidão mesmo, uma servidão muito pesada. O faraó colocava maiorais de tributo sobre eles para os escravizar, a ponto deles construírem e edificarem cidades a faraó, tudo num processo de escravidão. E o que acontece nessa escravidão? O povo começa a clamar a Deus e pedir libertação, pedir para que Deus os liberte dali e tire eles daquela terra. E Deus ouviu o clamor e ele diz para Moisés, ele chama um homem por nome de Moisés, para ser o libertador da nação de Israel. E ele chega ali no monte e se mostra a Moisés e diz: Moisés, eis que eu vim para libertar o meu povo das garras de Faraó. E eu trabalharei através de você, com mão forte, com braço estendido. O Senhor envia Moisés. Moisés era um dos filhos que foram libertos da condenação ali, feita pelo faraó. Olha só para você
ter ideia de como era essa escravidão. Uma certa feita, o povo começava a se multiplicar de uma forma muito grande. O faraó não sabia o que fazer e olha o que ele fez. Ele chama as parteiras das hebreias e diz para elas: toda criança que nascer, se for menino, vocês vão lançar no rio. A criança será oferecida ao deus Nilo. O rio Nilo, era um deus para eles ali. Mas a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus e não fizeram isso, não mataram os meninos. E ele ordena que os meninos sejam lançados no rio. Era para as parteiras matarem os meninos quando nascessem, porque os meninos têm a semente da multiplicação, né? E ali as parteiras não obedeceram e ele manda lançar as crianças no rio Nilo. E Moisés, que foi o libertador do Egito, o libertador do povo de Deus, ele foi um desses meninos. A Bíblia diz que a mãe dele o coloca num cestinho, ao lado do rio, nas margens do rio. E ali a própria filha de Faraó encontra Moisés. E ali Moisés é liberto da morte, é salvo da morte por um plano de Deus, que Deus já havia traçado para a vida de Moisés. Moisés seria o libertador da nação de Israel. Moisés mora por 40 anos ali no palácio do Faraó. Depois é levado para o deserto, e do deserto Deus chama Moisés para libertar a nação de Israel. E Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu lançarei 10 pragas sobre a nação do Egito. Ali no Egito eu provarei para aquele povo que eu sou o único Deus que deve ser adorado. Então as pragas que Deus lançou sobre o Egito era para desafiar cada deus que o povo ali do Egito adorava. A primeira praga foi lançar sangue, transformação do rio Nilo. As águas se transformaram em sangue, causando muitas enfermidades, muitas doenças e a morte dos animais que estavam ali ao redor, dos peixes. E aquela praga já veio para desafiar o povo, a nação do Egito, para que eles pudessem entender que Deus é o único Deus verdadeiro que deve ser adorado. E ali, durante aquelas 10 pragas, o faraó estava com o coração endurecido e não deixava o povo de Israel sair. Deus falou para Moisés: eu vou lançar as pragas, você vai chegar até o faraó e vai pedir para sair, para que ele liberte a nação de Israel da escravidão. Faraó ficou muito revoltado e disse: vocês não vão sair daqui. Até que um certo momento, Faraó, ele endurece mais o coração. E Deus fala para Moisés: Moisés, agora eu vou lançar a última praga, a 10ª praga. Nesta 10ª praga, o povo de Israel, deverá celebrar a Páscoa. Na última praga, eles serão livres das mãos do faraó. Eu lançarei sobre o Egito a destruição de todos os primogênitos na terra do Egito. Então Deus, ele chama Moisés e mostra para Moisés como que deveria ser celebrada essa Páscoa em cada casa dos israelitas que estavam ali escravizados na nação egípcia. E se você quiser saber detalhes desta Páscoa, o que significa esta Páscoa que eles celebraram ali, continue conosco nessa série de vídeos no nosso canal, a série Ele Vive. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, se inscreva aqui conosco e continue conosco durante essa semana. Tem coisas especiais para você.